Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor aí na sua casa. E vamos louvar o Senhor, começar o dia de uma maneira diferente. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez reunidos nesse momento, ainda que distantes, mas com o propósito de estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos no livro dos Atos dos Apóstolos, nos concentrando hoje no capítulo 13, dos versos 13 a 52, que nos conta a chegada de Paulo Barnabé na região do sul da Ásia, um momento novo para a igreja que está avançando na proclamação do Evangelho. Vamos orar antes de lermos o texto e conversarmos naquilo que a palavra do Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado pela certeza de que és Deus que fala conosco e nos abençoa onde quer que estivermos, qual situação estivermos. Tu és, Senhor, que através da tua palavra alcança a nossa vida e através da tua palavra nos traz novidade de vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui. Nos abençoe. Nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vamos então ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 13. No domingo passado, nós conversamos sobre a chegada, de Paulo e Barnabé e João Marcos na ilha de Chipre. E ali nós tivemos a expansão da igreja na ilha de Chipre e a pregação de Paulo ao procônsul que se converteu, o governador da província do Chipre, que se converteu à fé cristã. E aqui nós tivemos algo que é importante na compreensão de Atos, porque ali naquele momento, quando Saulo prega para o procônsul, ele se converte, Lucas muda o nome dele, passa a chamá-lo de Paulo, o nome usualmente usado por ele entre os gregos, e deixa de usar o nome dele Saulo ou Saul, que era usado entre os judeus. Significa que Lucas, inclusive com essa mudança do nome de Paulo, já nos indica que agora, daqui para frente,
a igreja está caminhando em direção ao mundo gentil, ao mundo não judeu. E aqui nós temos essa viagem missionária, dessa saída de Chipre para a direção da Panfilha, e o evangelho continua seu avanço, a proclamação do evangelho alcançando todos os lugares onde os apóstolos passavam. Verso 13, então, do capítulo 13 de Atos diz assim: E navegando de Pafos, em Chipre, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Pois bem, o versículo 3 já nos fala que então eles abandonam, eles saem da ilha de Chipre, depois de terem percorrido a ilha de Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, e eles vão para a área sul, de onde ficava a cidade de Tarso, que era a cidade natal de Paulo. Eles agora vão para a Ásia Menor, a região que Paulo conhecia bastante. O verso 3 também nos conta que João Marcos os deixa e volta para Jerusalém. Lá no capítulo 15, verso 38, nós vamos ler que Paulo considera essa saída de João Marcos, esse abandono de João Marcos como uma deserção, como se ele tivesse abandonado a missão, E quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber que essa situação, inclusive, causa um certo desconforto entre Barnabé e Paulo. No verso 14, mas eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. A Antioquia da Psídia ficava 160 quilômetros ao norte de onde eles aportaram. Era uma colônia romana, a Antioquia da Psídia, era um centro administrativo militar de toda a chamada região da província da Galácia. Embora a Antioquia da Psídia não fizesse parte da província da Galácia, essa cidade, a Antioquia da Psídia, era um centro administrativo muito importante para Roma. Se você procurar aí nesses buscadores da internet, você vai encontrar, inclusive, ruínas de grandes construções militares dos romanos na cidade de Antioquia da Psídia, porque ali era um lugar onde concentrava as forças militares de Roma para proteger toda aquela região da enorme província da Galácia. O texto nos conta que eles chegam na Antioquia da Psídia, depois de ter andado 160 quilômetros, e o terreno aqui é um terreno montanhoso. Eles devem ter demorado muitos dias para fazer essa viagem. O Lucas não nos conta os detalhes dessa viagem, mas é uma viagem extremamente trabalhosa e perigosa, atravessar essas montanhas para chegar até Antioquia da Psídia. E alguns estudiosos vão dizer que Marcos talvez tenha abandonado, João Marcos talvez os tivesse abandonado por medo, o receio dos perigos que essa viagem poderia trazer. Isso é apenas uma conjectura, mas alguns estudiosos acabam defendendo essa ideia. Eles chegam a Antioquia da Psídia e vão para a sinagoga. Já vimos que esse critério é um critério claro na missão de Barnabé e Paulo. Eles chegam também em Chipre e vão para a sinagoga. Eles vão primeiramente pregar para os judeus, para os irmãos judeus, que Jesus era o cumprimento das profecias. Verso 15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Então nós podemos ver a cena. Paulo e Barnabé chegam numa sinagoga, os líderes da sinagoga estão lendo a lei e os profetas, como era comum essa leitura diária. Paulo e Barnabé, assentados, são então inquiridos pelos líderes da sinagoga que se eles tivessem alguma palavra para trazer à sinagoga, que eles aproveitassem aquele momento. Alguns estudiosos dizem que possivelmente Paulo, por ser um judeu e de origem farisaica, ele portava vestes que remontavam esse seu aspecto, ou seja, esse seu ministério, esse seu chamado como doutor da lei. Talvez essas vestimentas
e tenham identificado para os chefes da sinagoga que se tratava ali de alguém que era um conhecedor da lei. Paulo, então, se dirige aos israelitas e também aos que temem a Deus. Nós sabemos que temer a Deus, os que temem a Deus, são aqueles que, não sendo judeus, de alguma maneira estão interessados na fé judaica. Eles não são prosélitos, que significa, eles não foram aqueles que passaram pela circuncisão, mas são não-judeus que têm interesse em aprender sobre o judaísmo, ou seguem o judaísmo, mas não aceitam a circuncisão. Então, Paulo prega para estes israelitas e para os que temem a Deus. Verso 17, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Verso 21. Então eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Verso 23, da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Paulo começa então seu sermão. Esse é um resumo, que Lucas faz do sermão de Paulo. E Paulo aqui faz toda uma história, contando a história do povo de Israel, desde a escravidão no Egito, da chegada em Canaã, sobre o que Deus fez através do seu povo na nova terra, a instituição de Saul como rei, e chega a Davi dizendo que o descendente de Davi é o Messias. Verso 23. Para nós, central aqui é entender que Paulo quer dizer, então, que o Messias nasceu, o descendente de Davi, aquele que deveria ser o Salvador de Israel, nasceu e o nome dele é Jesus. Verso 24 nos aponta que antes da manifestação dele, quer dizer, antes de Jesus nascer, João pregou, antes de Jesus começar o seu ministério, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Verso 25, quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Nós conhecemos bastante essa expressão porque ela aparece nos evangelhos. Verso 26, irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Aqui nós temos, então, a continuação desse sermão de Paulo, e ele vai nos falar o seguinte, que Jesus foi a palavra de salvação que foi enviada, ele é o Salvador que foi enviado. Mas as autoridades judaicas, as autoridades de Jerusalém, não cumpriram ou não tiveram consciência de que ele era o cumprimento das profecias e condenaram a Jesus. E ao fazerem isso, eles cumpriram as próprias profecias. Em outras palavras, eles, pela ignorância sobre as profecias, acabam por cumprir as profecias, É o que Paulo conclui no verso 27. Verso 28, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Nesse trecho, o que é fundamental é que Paulo fala da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, mas também que os que o seguiram da Galiléia, os apóstolos, agora no presente, no tempo presente, continuam dando testemunho da sua ressurreição.
e eles são testemunhas agora diante do povo dos fatos que Paulo agora está narrando. Verso 32, e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, Deus expressou dessa maneira, e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Verso 35, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. No sermão de Paulo, que ele continua alegando aqui nesses versos 35 a 38, de forma muito central é que os salmos que ele cita não se referem, diz Paulo, ao homem Davi que morreu e viu corrupção, portanto se corrompeu. Que esses salmos são proféticos a respeito do Messias, que eles falam a respeito daquele que não viria corrupção. O que Paulo está querendo dizer é que esse descendente de Davi era aquele que Deus havia prometido, que viria como descendente de Davi, que morreria, mas que seria ressurreto. E aí Paulo termina esses versos com a conclusão. Esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos é o que nós estamos anunciando para vocês como a remissão dos nossos pecados. Esse que morreu pelos nossos pecados, esse que ressuscitou porque não viu corrupção, é o que pode perdoar os nossos pecados. Verso 39, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Versículo importantíssimo para nós entendermos aqui o que Paulo quer nos dizer, que é um argumento que ele vai inúmeras vezes repetir na carta que ele escreve aos Romanos, de maneira muito especial. Claro que ele também repete esse mesmo princípio aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, mas aqui é importante que esse argumento é o argumento central da carta de Paulo aos Romanos. O fato de que a justificação é pela fé em Cristo e não através da lei. Veja, o que Cristo faz, diz Paulo, é que ele nos traz a justiça que nós não podemos obter pela lei. A lei, ao contrário de nos justificar, ela mostra o nosso pecado, a nossa impossibilidade de cumprir a vontade de Deus. A justiça que nós temos diante de Deus, que nós precisamos ter diante de Deus, porque ninguém pode estar diante de Deus se não for justo, não é uma justiça que se consegue pela obra ou pelo cumprimento de alguma lei, de alguma regra. Paulo diz que essa tentativa, toda a história dos judeus mostra que ela é falsa, ela é falha, porque eles não podem ser justificados pela lei de Moisés, porque a lei não justifica, a lei apenas avulta o nosso pecado. A lei apenas aponta que nós somos incapazes de ser justos cumprindo a lei. A lei nos mostra que somos incapazes de nos adequar à vontade de Deus. Sempre nos mostra a nossa incapacidade, a lei mostra a nossa impossibilidade. Mas a justiça que nós recebemos é a justiça que Cristo nos outorgou, que nos deu. Por isso que nós somos justificados. Somos pecadores, mas declarados justos. Uma justiça que não é conquistada pelo cumprimento da lei, mas que é recebida pela fé em Cristo. É uma justiça que é recebida, é uma justiça que não é conquistada. E essa é a teologia central da pregação que Paulo faz agora na Antioquia da Psídia, mas que também é central para a nossa fé em Cristo. Nós cremos em Cristo porque Ele é a nossa justificação. Ele nos justificou pela morte na cruz, por sua ressurreição, para que possamos andar com Deus como aqueles que podem andar sem o peso do seu pecado, que pesa continuamente sobre aqueles que
tentam, através da religião, através do cumprimento de regras, se adequar à vontade de Deus. Verso 40, portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Verso 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. A consequência dessa pregação é que os judeus queriam ouvir mais sobre essas palavras. Eles queriam que Paulo falasse um pouco mais sobre essa justificação pela fé em Cristo Jesus, que não era alcançada ou não poderia ser alcançada pelo cumprimento da lei. O texto também nos conta que muitos judeus e os prosélitos piedosos, né, aqueles não-judeus que haviam se convertido ao judaísmo e haviam sido circuncidados, seguiram Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé faz um discipulado, né? Eles os persuadiram para que continuassem firmes olhando para Jesus, olhando para a graça de Deus. O texto continua, verso 45, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Veja que os judeus então ficam com ciúmes, com inveja, porque as pessoas começam, aqui está se referindo aos líderes judeus, né, aos líderes da sinagoga, e começaram então a blasfemar, né, contra Paulo e Barnabé. E essa palavra do verso 46 é muito importante, porque Paulo então diz com todas as palavras: vocês se colocaram como indignos de receber aquilo que Deus está ofertando. Deus está ofertando a graça da justificação e vocês estão negando isso. E é por isso que nós vamos voltar para os gentios. Verso 47, porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Essa promessa é a promessa para Israel, né? Paulo está lembrando os judeus: olha, nós judeus, o povo judeu foi colocado para ser luz para os gentios. E agora, em Jesus Cristo, isso se cumpre, porque em Jesus Cristo, verdadeiramente, o Messias que veio para os seus, mas que pelos seus foram rejeitados, como diz o Evangelho de João, agora estende a sua salvação para os confins da terra, para todos os povos. Verso 48, os gentios, ouvindo isto, se alegravam, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quando os não-judeus ouvem essa palavra, que também aos gentios Deus volta os seus olhos para salvá-los, eles se alegram, glorificam. E essa expressão no verso 48 é muito forte, né? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui nós temos uma expressão, né, dessa graça que alcança, que elege, que separa, e creram os que estavam sido destinados, ou que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem salva é o Senhor. O Senhor é o Salvador, né? Verso 49, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E esses, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A consequência dessa situação ali na Antioquia da Psídia é que os judeus
acabam movimentando as lideranças, as pessoas ricas da cidade, as mulheres de alta posição, como nós lemos no verso 50, e levantam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsam da cidade. Eles cumprem aquilo que Jesus havia dito, sacudir o pó dos pés, se livrar, né, da responsabilidade, como dizendo, nós cumprimos a nossa missão, nós cumprimos a ordem de Cristo de proclamar, mas nós não podemos mais permanecer aqui. Então eles sacodem os pés, o pó dos pés e vão para Icônio. E o verso 52 termina com essa expressão, né? Tem perseguição, tem inveja, tem judeus religiosos furiosos por conta do evangelho sendo proclamado, mas os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que discípulos aqui? Se refere a todos aqueles que haviam se convertido ali na Antioquia da Psídia. Quer dizer que ali começou uma igreja. Apesar da expulsão de Paulo e Barnabé, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos refletir e praticar aqui que esse texto tem para a nossa vida? Primeira questão que eu quero conversar com os irmãos e irmãs é a seguinte: a declaração de que todos os gentios que haviam sido designados para a vida eterna creram, lá no verso 13 e 48, revela a verdade bíblica de que o crente não elege Deus, Deus elege o crente. Ao contrário de orgulho espiritual, tal convicção gera humildade, perseverança e confiança em Deus. Você se sente seguro na sua fé? Em quem você tem confiado para a sua salvação? Eu quero destacar esse ponto como um dos pontos chaves do nosso texto. Essa afirmação de que creram aqueles que estavam destinados para a vida eterna. O fato de que Deus nos destina ou destina alguns para a vida eterna, aqueles que Ele chama pelo seu grande amor, pelos quais Cristo morreu na cruz, não deve trazer qualquer tipo de orgulho, pujança ao coração. Aliás, o coração daquele que se sabe salvo por Deus jamais pode ser orgulhoso, presunçoso. Não há nada mais absurdo e contraditório na vida de um cristão que se sabe e se compreende como salvo em Cristo do que qualquer tipo de orgulho espiritual. Como o reverendo Dr. Martin Lloyd Jones sempre dizia, não existe nenhum santo orgulhoso. Se é santo, não pode ser orgulhoso. A santidade se expressa na humildade, não na presunção. Quando alguns se dizem salvos em Deus, eleitos em Deus, predestinados por Deus, e alimentam um sentimento de orgulho, de presunção, de superioridade espiritual, eles estão, na verdade, se contradizendo, porque quanto mais eu tenho consciência de que a minha salvação é um ato da graça de Deus, mais eu me torno humilde diante do Senhor, mais confiante naquilo que Deus faz por mim e menos presunçoso e orgulhoso, porque a presunção e o orgulho pressupõem aquilo que eu tenho por mim mesmo e não aquilo que Deus me dá na sua graça. Veja que quando nós nos sentimos salvos e nos sabemos salvos por Cristo, mais e mais nos tornamos aqueles que depositam a sua inteira confiança em Deus, como aquele que os salva, como aquele que nos salva e aquele que nos mantém firmes no caminho da salvação. Em quem você tem confiado para a sua salvação? Paulo traz uma palavra muito dura aos judeus, dizendo que eles estavam confiando na lei de Moisés e que essa lei jamais poderia os libertar dos seus pecados, jamais poderia os salvar, que a nossa justificação é tão somente em Cristo Jesus. Quando nós temos essa compreensão clara, mais e mais nos tornamos dependentes da graça de Deus e mais humildes diante do Senhor. A segunda questão que eu quero chamar a nossa atenção é que o apóstolo Paulo afirma aos judeus que, como eles rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eles se voltariam, Paulo e Barnabé, para os gentios, e que isso seria o cumprimento da verdadeira missão que Deus havia dado ao povo de Israel. Qual é a missão da igreja? Quando Paulo e Barnabé estão ali em Antioquia da Psídia pregando, muitos judeus rejeitam aquela pregação,
rejeitam a oferta da graça de Deus em Cristo para o perdão dos pecados, se apegam à sua religiosidade e rejeitam a Cristo. Rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam a mensagem da vida eterna. Mas Paulo diz, olha, essa rejeição de vocês não é uma falha nos planos de Deus. Deus havia dito que caberia a Israel, como missão de Israel, ser uma luz para todos os povos da terra, para todas as nações da terra. Em Cristo, Israel vai cumprir exatamente a sua missão, que é ser uma luz para todas as nações. Por isso que daqui para adiante, daqui adiante, diz Paulo aos judeus, nós vamos proclamar aos gentios. O que eu quero perguntar para você e para mim é, será que nós enquanto igreja temos com clareza qual é a nossa missão diante do mundo? Qual é a nossa missão enquanto igreja de ser luz para esse mundo? A missão que Deus deu à igreja, a você e a mim, a missão que Jesus deu a você e a mim, para sermos testemunhas de vida, de esperança, de vida eterna para esse mundo. Nós temos cumprido, nós temos sido obedientes. Eu penso que esse texto nos desafia a olhar para a nossa própria experiência de fé, a nossa vida diante do Senhor, e se nós temos nos apegado a muitas coisas desse mundo e nós temos deixado de lado a missão que Deus nos deu para cumprir. Vamos pensar sobre isso? Vamos orar? Quero convidar você para orarmos pelo nosso país, pela nossa cidade, orarmos pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado pela tua palavra, desafiadora ao nosso coração. Às vezes, ó Deus, nos tornamos como os religiosos judeus que se apegavam tanto à sua religiosidade, às suas leis, e menosprezavam a graça de Deus em Cristo. Faz o nosso coração quebrantado, Senhor, para perceber o seu grande amor por nós. E ao contrário disso, nos produzir, promover orgulho, que isso nos promova, nos possibilite andar com humildade diante do Senhor, mas não esquecer também, Senhor, a nossa missão, a missão de povo salvo, como sacerdotes, como povo escolhido, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que foi chamado para proclamar as virtudes daquele que ressuscitou para nos dar uma nova vida, para nos dar esperança. Abençoe-nos enquanto igreja, enquanto teu povo, para a glória do teu nome. Oramos também, Deus, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, em todos os níveis de governo, que o Senhor possa abençoar para que mais e mais, Senhor amado, aqueles que governam tenham consciência do seu papel, especialmente nesse momento difícil que vivemos enquanto nação, para que haja sabedoria nas decisões, para que haja sabedoria na maneira de governar e na maneira de decidir, para que também tenhamos, enquanto povo brasileiro, enquanto nação brasileira, possibilidades de sair dessa situação de tanta miséria, tanta morte, tanta dor, tantas pessoas perdendo seus empregos, tantas empresas fechando as suas portas, e que, ó Deus eterno, essas situações não provoquem mais e mais desespero, mais angústia, mais fome, mais pobreza. Tenha misericórdia da nossa nação. Oramos para que, ó Deus, na sua graça, abençoe aqueles que estão nas pesquisas científicas a respeito de uma vacina, para que essa situação aconteça o quanto antes, e assim, ó Deus, essas situações todas da pandemia sejam mitigadas, e de alguma maneira, ó Deus eterno, o milagre do Senhor nos faça sair dessa situação e nos livrar das consequências da nossa incoerência, dos nossos erros. Ó bendito Senhor, nós oramos por isso, oramos por aqueles que estão enfermos, tantas pessoas, ó Deus, passando por situações difíceis, não somente por conta do vírus, da pandemia, mas também do estresse, da angústia, do desespero, ó Deus, dos problemas financeiros. Abençoa, Pai, cada família, cada casa, tenha misericórdia,
com seu grande amor, ó Deus, abençoe cada família e que cada irmão e cada irmã que está nesse momento participando desse estudo sinta do seu grande amor, do seu grande cuidado, para que nossos olhos possam brilhar em esperança por aquele que morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida em abundância. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.